Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. A aula de hoje ela inaugura uma sequência de aulas que tem por finalidade a aplicação das 3 leis de Newton. Leis estas que vimos nas semanas passadas e cujo intuito hoje a ideia é pegá-las e aplicar ao nosso cotidiano. Entre as possibilidades que se fazem, a primeira que faremos com você é a aplicação, a introdução de uma força importantíssima ao nosso cotidiano, chamada força gravitacional, ou simplesmente força-peso. O nosso planeta, por exemplo, ele cria ao nosso redor um campo gravitacional e todos os corpos dotados de certa massa estariam submetidos a essa força que a Terra exerce sobre nós, chamada força-peso. Vamos usar a aula, inclusive, para demonstrar para você que essa força-peso não é exclusividade do planeta Terra. E também, com isso, tentar te mostrar de que forma isso poderia ser cobrado em você em questões aí de vestibular e, por que não, pensando aí num Enem futuro aí que busque essa contextualização da força-peso, ok? Vou aproveitar o momento também, turma, para pedir para você aí que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que se mantenha sempre atualizado nas aulas futuras aí, que veremos com você ao longo desse ano aí, tá bom? Sem mais delongas, vamos nessa. Força gravitacional, força-peso. Vem comigo, gente. Turma, nossa aula de hoje, objetivo dela, aplicações das leis de Newton. A primeira aplicação que faremos com você se dá num tipo de força que é a força-peso, força gravitacional, dá no mesmo, beleza, gente? Notem que a Terra, o nosso planeta, ele possui uma grande quantidade de massa. E os corpos dotados de uma grande quantidade de massa acabam exercendo ao seu redor um campo gravitacional. No futuro veremos quais são os fatores que de fato influenciam no valor desse campo gravitacional, na extensão desse campo gravitacional. Dizem a lenda, inclusive, que tudo começou com uma maçã, por sinal, que está imersa no campo gravitacional da Terra. Maçã essa, que conta a lenda, Newton observava parada no seu pé. Se está parada, a força resultante é zero. Se sai do repouso e entra em movimento, ou seja, se eu venço a inércia da maçã, é porque sobre ela foi aplicada uma força. Força essa que nós chamaremos de força-peso ou força gravitacional. É importante que você entenda que essa força é aplicada, é exercida sobre todos os corpos que, imersos no campo gravitacional da Terra, possuam massa. Se esse cara possui massa, a Terra consegue atraí-los. E é importante que você entenda que essa força que a Terra exerce sobre os corpos, que ela exerce sobre a maçã, é uma força orientada para o centro de gravidade da Terra. Notem que, se analisarmos o globo, todos os corpos que possuem massa terão uma força-peso orientada para o centro de gravidade da Terra. Também é importantíssimo que você note que, pela terceira lei de Newton, se a Terra atrai a maçã, e se chamarmos isso de ação, é necessário que haja uma reação. Então, turma, é voltarmos na aula anterior. Se a Terra atrai a maçã, então existe uma força que a maçã exerce sobre a Terra. A Terra atrai a maçã e a maçã atrai a Terra. Primeiro comentário significativo de observação dessa aula. Lembrar, gente, que a reação da força-peso está, moçada, no centro de gravidade da Terra. Notem, a reação da força-peso maçã não pode estar na maçã, porque ação e reação nunca atuam no mesmo corpo. Frase importantíssima para a gente. Ponto 2, turma. Como a gente calcula o peso dessa maçã? Bom, de posse da segunda lei de Newton, que me garante que toda força resultante gera uma aceleração, conseguimos notar que a força-peso seria a força resultante sobre a maçã.
E por consequência, se a força-peso é a força resultante, ela vai exercer na maçã uma aceleração para baixo. Aceleração essa que nós vamos chamar de gravidade ou a aceleração gravitacional. Notar, para onde aponta a força-peso, aponta a gravidade, aponta a aceleração da gravidade. De posse disso, galera, se força resultante é m vezes a, nossa força resultante é o peso, nossa aceleração é a gravitacional, a relação da força-peso é m vezes g. O que você consegue perceber com isso, turma? Que o peso da maçã, o peso de um corpo, o seu peso, ele depende basicamente de dois fatores, da sua massa e da gravidade local. Quero só salientar a você que para a física clássica, massa é quantidade de matéria. Então essa massa, a sua massa, obviamente, a menos que você passe por um regime, a sua massa é para ser constante. Tiro você agora daqui e coloco num outro ponto do globo terrestre, a sua massa será a mesma. Patrocino para você uma viagem para a Lua, a sua massa continuará a mesma, porque massa é quantidade de matéria. A ideia é que a massa, pela física clássica, seja imutável, constante. Mas o teu peso, ele pode variar de local para local, porque depende da gravidade local. Nós vamos ver em aulas futuras, hoje apenas comentarei que a gravidade, ela depende de onde você está no globo, porque a gravidade depende da altitude. Quanto mais distante você está do centro da Terra, quanto maior a sua altitude, menor é a gravidade, então menor seria o seu peso. A gravidade também depende da latitude. Medir o seu peso na linha do Equador ou dos polos não dará o mesmo valor, porque é uma pequena diferença de gravidade entre os polos e o Equador. Tudo isso nós vamos trabalhar em aulas futuras. Hoje eu vou pedir para que você considere que a nossa gravidade terrestre seja um valor médio constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Vou estipular esse 10 como um valor para hoje, mas saliento para você, a gravidade da Terra não é constante ao longo do globo, tá bom? Com base nisso, eu vou achar o peso dessa maçã para você. Vem comigo, gente. Vamos lá então, turma, calcular o peso dessa maçã. Vamos estipular que a massa da maçã esteja em torno de 100 gramas. Vamos estipular que a gravidade terrestre aproximadamente vale aí 10 metros por segundo ao quadrado e queremos achar o peso dessa maçã. Turma, a primeira coisa a se entender, se nós estamos no sistema internacional, a gravidade tem que estar em metro por segundo ao quadrado, mas sua massa não pode estar em gramas. Vale lembrar que eu preciso que a massa esteja em quilogramas. E lembrando também que 1 quilo tem 1000 gramas. 1 quilo, 1000 gramas. 100 gramas vai dar aí 0,1 quilogramas. Turma, se eu quero achar o peso da maçã, eu vou pegar a massa da maçã e vou multiplicar pela gravidade ali estabelecida, gravidade local. A massa da maçã em questão vale 0,1 quilogramas. O G vale 10 e com isso nós estamos determinando que o peso dessa maçã vai ficar 0,1 vezes 10, você vai achar um peso de 1. Lembrar que a unidade de força no sistema internacional é o Newton. E como o peso é uma força, nós também vamos estabelecer como unidade para o peso o Newton. Moçada, letra maiúscula, porque é nome próprio. Peso 1 Newton. Esse é o peso da maçã na Terra. Pois bem, turma, a pergunta agora é a seguinte: e se levarmos essa mesma maçã para a Lua? Turma, a primeira coisa importante, essa mesma maçã na Lua terá a mesma quantidade de matéria, logo terá a mesma massa. Se eu tiver que achar o peso dessa maçã na Lua, eu não posso trabalhar com a massa em grama. Já vou converter para quilo, como fizemos na Terra. E ao submeter a maçã ao campo gravitacional da Lua, você perceberá que o peso da maçã
se alterará. E se altera porque a gravidade da Terra não é a mesma gravidade na Lua. A Lua, para começar, tem menos massa que a Terra, em média 80 vezes menos. A Lua também é menor, tem um raio menor. Tudo isso faz com que a gravidade lunar esteja em torno de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aí você está notando já que, embora a massa seja a mesma, a gravidade local não é a mesma. Isso vai influenciar no peso da maçã na Lua. Para calcularmos o peso da maçã na Lua, o processo é o mesmo. Você vai pegar a massa da maçã na Lua, que por sinal é a mesma da Terra, e multiplicar pela gravidade local na Lua, que por sinal não é a mesma. Notem, massa 0,1 quilogramas vezes a gravidade 1,6. Turma, se você multiplicar 0,1 por 1,6, bom, se fosse 1 vezes 1,6, daria 1,6. Como é 0,1, vai dar 0,16. Moçada, Newton, unidade de força no sistema internacional. O que você está notando com isso? Que o peso da maçã na Terra é maior que o peso da maçã na Lua. Não porque houve alteração na massa, mas sim porque houve alteração na gravidade. Turma, eu queria encerrar esse primeiro momento dizendo uma coisa para você. Newton, que é a unidade que você me viu ali medir, mensurar a força, o peso da maçã na Lua e na Terra, é a unidade que adotamos no sistema internacional. Mas volta e meia, aparece uma outra unidade de força, conhecida como KGF, quilograma-força. Esse KGF, ele faz parte de um outro sistema de unidades, que a gente chama de sistema técnico, ok? Não é muito comum aparecer essa unidade KGF, mas não quer dizer que não possa aparecer. Volta e meia, há uma ou outra questão que estabelece a força na unidade KGF. Então eu vou aproveitar esse final desse momento aí para registrar para você quanto vale esse tal de KGF aí, esse quilograma força, ok? Então eu vou pedir para você anotar no cantinho para mim a seguinte ideia. Vem comigo, olha só, gente. Vale se anotar no cantinho aí que pelo sistema técnico, na Terra, 1 KGF está em torno de 9,8 newtons. Veja, um KGF é quase igual a 10 newtons. Então, turma, com base nesse valor, eu conseguiria achar para você bem aproximadamente, tá? Sem muito rigor, qual seria o peso dessa maçã na Terra no tal do sistema técnico. Então, olha só, vamos arredondar aí para não ficar se complicando à toa também. Se um KGF fosse 10 newtons, 1 KGF. Se eu tenho 1 newton, eu tenho 0,1 KGFs. Ou seja, isso seria o peso dessa maçã na Terra na unidade KGF, ok? Eu fiz uma aproximação aqui, tá, turma? Afinal, eu estipulei como 9,8 ali. Mas a minha ideia aqui é mais que você saiba que existe esse padrão de conversão aqui e que caso apareça a unidade KGF para você, você vai ler esse KGF como unidade de força. Ok, moçada? Turma, o nosso exemplo 1 aí, cuja ideia é ilustrar, fortalecer o que você acabou de ver comigo ali. Olha bem, um satélite em órbita ao redor da Terra, logo, ele está submetido ao campo gravitacional da Terra. Ele é atraído pelo nosso planeta e, como a reação, terceira lei de Newton, atrai a Terra. Veja, o satélite atrai a Terra e a Terra atrai o satélite. A figura que representa corretamente esse paração-reação é, gente, não esquecer, a toda ação existe uma reação de mesmo módulo. Os dois vetores, ação e reação, têm que ter o mesmo módulo, têm que ter o mesmo tamanho, têm que ter a mesma direção, porém tem que ter sentidos opostos. A toda ação existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos e jamais esquecer
sempre agindo em corpos diferentes. Uma das forças está no satélite e a outra no centro de gravidade do planeta, no caso Terra. Tá bom? Vem comigo aí, gente. Se você olhar com cuidado, na alternativa A, esse vetor é maior que o outro, o que elimina a alternativa. No item ao lado, esse vetor aqui, ó, é maior que o outro, o que elimina a alternativa B. Se você olha com cuidado o item C, o tamanho do vetor força na Terra é o mesmo tamanho do vetor força no satélite. Tem direções iguais, tem sentidos opostos, o que torna a alternativa C a nossa resposta. Perceba que tanto o item D quanto o item E não colocam os pares correspondentes às forças apresentadas. Ficou sem ação ou ficou sem reação, o que torna o item C, de fato, a nossa resposta. Gente, exemplo 2, que por sinal vai fortalecer muito a ideia do exemplo 1, a ideia essencial dessa aula. A toda ação existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Notem, moçada, a Terra atrai um pacote de arroz com uma força de 49 newtons. Bom, turma, isso aqui você pode dizer que é o peso do pacote de arroz. A Terra atrai o pacote de arroz. Só que se a Terra atrai o pacote de arroz com 49 newtons, a pergunta que foi feita é, então pode-se afirmar que o pacote de arroz, obviamente, também vai atrair a Terra, jamais repelir, com a mesma intensidade de força, logo alternativa A, galera. Galera, com isso finalizamos mais uma aula do nosso canal. A aula de hoje trabalhou com você a força peso, força gravitacional, força que você vai usar a dinâmica inteira. Essa aula de hoje é primordial para que você consiga dar um bom desenrolar, uma boa evolução ao longo do nosso curso aí, legal? Próxima aula, força normal, naquilo que nós estamos chamando de questões de aplicações das leis de Newton. Importantíssima essa aula, ok? Vou aproveitar, turma, e pedir para você, de repente, que já é inscrito no nosso canal, que continue nos ajudando a divulgar o canal aí pelas redes sociais, pelas mídias aí. Isso sempre nos ajuda. Por favor, continue com esse trabalho, tá bom? E desejar a você uma excelente semana. Nos vemos na próxima aula. Até lá, gente. Tchau!